Fala, professor! Que bênção ter vocês conosco aqui no canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco. Estamos iniciando mais uma edição do quadro Fala, Professor. E se esses vídeos e essa formação têm sido bênção para a sua vida, compartilhe com outros professores. Faça com que este ensino, esta formação, chegue ao maior número de professores que você conhece. Se você ainda não é inscrito, faça isso agora. Se inscreva em nosso canal e não esqueça, ative o sino das notificações para que você possa ser avisado pelo YouTube assim que nós lançarmos um novo vídeo. E também queremos dizer para todos vocês, você pastor, você que é superintendente de escola dominical, se você deseja que este curso chegue à sua igreja e quer nos convidar para que nós possamos juntos ministrar esta formação aos seus professores, nós deixamos aqui abaixo no link da descrição deste vídeo o nosso contato. Entre em contato conosco, será uma bênção levarmos com muita alegria esta formação aos seus professores. Sendo assim, convidamos todos vocês para permanecer conosco. Está no ar mais uma edição do quadro Fala, Professor. Estamos então de volta com o nosso quadro, onde nós estamos trabalhando sobre aquelas 10 habilidades ou 10 competências para o educador cristão, ou trazendo isso para nós professores de escola dominical, 10 passos para o crescimento da sua escola bíblica dominical. Com isso nós chegamos à nossa quarta competência do educador cristão, ou o quarto passo para o crescimento da sua escola dominical. Eu gostaria de citar uma frase que é muito significativa e muito conhecida no meio da pedagogia geral, e em especial da pedagogia cristã, que é uma frase do estadista, filósofo, escritor Benjamin Franklin. E ele disse o seguinte, e essa frase se tornou clássica no meio da pedagogia: diga-me e eu me esqueço. Me ensine e eu posso lembrar. Envolva-me e eu aprendo. Com esta expressão, nós podemos entender que o estadista, o grande filósofo Benjamin Franklin, dizia que para que ele pudesse ter um aprendizado significativo, ele precisaria estar envolvido no processo do ensino, no processo da aprendizagem. É necessário que nós possamos envolver os nossos alunos. E para isso, é preciso usar esse quarto passo. Que passo é esse? Quebre a rotina. É importante que o professor possa entender que nós temos vários alunos e os alunos aprendem de forma diferente. E se os alunos então aprendem de forma diferente, é muito incoerente nós ensinarmos apenas de uma única forma. E para corroborar, para dar base ao nosso ensino, vamos recorrer em primeiro lugar à palavra de Deus. Gostaria de chamar a sua atenção para Hebreus capítulo 1 e versículo 1, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Agora percebam o que diz o início do texto. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, percebam, isso faz parte da lei do ensino, a repetição. Essa história de dizer assim, eu vou falar somente uma vez e quero que você aprenda, não faz parte de um bom educador cristão, né? A permanência, a continuidade, a lei da revisão é importante, por isso que o texto diz, havendo Deus falado muitas vezes. E a segunda parte do texto, e de muitas maneiras. Percebam, Deus falou muitas vezes. Isso dá a ideia de continuidade, de repetição, de revisão da lição e de muitas maneiras. Ou seja, Deus usou várias estratégias, vários mecanismos, várias formas para falar. Deus não falava de uma única forma. Deus usava várias formas, vários recursos para falar, para que as pessoas pudessem aprender. Então, se Deus usava vários métodos, por que nós, como professor de escola dominical, estaremos usando apenas um único método? Sendo assim, meus amados irmãos, nós professores de escola dominical, nós não podemos incorrer no erro de usar apenas o método que eu gosto. É muito comum que nós usemos mais aquele método que eu tenho mais afinidade. Mas percebam, você não está ensinando a um grupo de pessoas que tem a sua mesma característica.
você está ensinando a um grupo de pessoas diversificada. E é importante, então, que você possa entender essa questão. Eu vou fazer uma analogia bem simples. Imagine se você fosse um chefe de um restaurante e nesse restaurante você servisse apenas a comida, o cardápio daquela comida que você gosta. Ficaria muito complicado que as pessoas pudessem entrar naquele restaurante e quando pegassem o menu, né, pudesse perceber que ali só havia um único prato. Olha, dificilmente alguém voltaria num restaurante como este. Da mesma maneira, nós que somos professores da escola dominical, que estamos servindo o alimento espiritual, precisamos ter uma diversidade na forma de apresentar este alimento, na forma de apresentar este ensino. Percebam, é importante que nós possamos ter uma variedade de métodos na exposição da palavra. A palavra por si só, ela já é suficiente. Agora, a exposição desta palavra é que pode ser diferente para alcançar pessoas diferentes. Bem assim, sendo assim, meus amados irmãos, nós precisamos quebrar esta rotina. Por quê? Porque temos aprendizes que possuem forma diferente de aprender. Eu quero recorrer a uma estudiosa, pedagoga cristã norte-americana chamada Marlene Lefebvre, que no seu livro Estilo de Aprendizagem, lançado pela CPAD, ela vai dizer o seguinte: ela enquadra os alunos em 4 tipos de aprendizes. É claro, existem várias teorias nessa perspectiva, mas ela fala sobre, por exemplo, os aprendizes interativos. Quem são os aprendizes interativos? Ela diz, são pessoas sensíveis que se envolvem com outras e aprendem melhor em contexto que possibilitam o desenvolvimento de relacionamentos interpessoais. Ou seja, os aprendizes interativos, eles querem estar interagindo com outros alunos e quando isso acontece, ele aprende de forma mais eficaz. Ela também fala sobre os aprendizes analíticos e ela fala, o que é um aprendiz analítico? São aqueles que adquirem conhecimento observando e ouvindo, ficam sentados e avaliam com cuidado as informações que estão sendo apresentadas. Esse aluno aí analítico, ele pode até se ajustar ao método comum de ensino, que é aquele método expositivo. Ele não gosta de muito envolvimento, ele não gosta de muita aproximação, ele está ali analisando. É um aluno analítico, ou um aprendiz analítico. Também o aprendiz pragmático. O que é o aprendiz pragmático? É aquele que gosta de brincar com as ideias para ver se elas são racionais e funcionam. Para o pragmático, aquela ideia que está sendo exposta precisa ter sentido prático. Né? Ou seja, o que ele aprende, ele já quer colocar em prática. É preciso ter um sentido real e não apenas teórico. É o aprendiz pragmático. Ela também ainda fala sobre o aprendiz dinâmico. O que é o aprendiz dinâmico? Gosta da ação como parte do processo de aprendizagem. Porém, melhor que elaborar planos baseados em sua conclusão racional, os aprendizes dinâmicos sobressaem seguindo a intuição e percebendo novas direções e possibilidades. É aquele aluno que quando você começa a ensinar, ele já tem uma ideia de como aquilo pode ser e fazer sentido para que, na forma prática, as coisas venham a acontecer. Então vejam só, aprendiz interativo, aprendiz analítico, pragmático e dinâmico. É uma das várias teorias que fala sobre o estilo de aprendizagem. Existem várias e várias outras teorias, eu estou recorrendo a uma educadora cristã. Portanto, querido professor, se você usar apenas um método de ensino para alunos que aprendem de forma diferente, você vai estar atingindo um grupo e vai estar desprivilegiando outro grupo. Portanto, meu querido professor, essa é a nossa dica de hoje. É importante, faça uma variação na forma da exposição da lição. E nós queremos então trazer de forma prática, que o nosso objetivo aqui é tratar de forma prática. Né? Existem várias formas de apresentar essa aula, mas o nosso desejo é mostrar de forma mais prática possível, para que isso possa acontecer na sua sala, todas as nossas dicas que estamos trabalhando aqui. O pastor Antônio Gilberto, grande mestre, pastor Antônio Gilberto, ele dizia que o método mais usado nas nossas salas de escola dominical é o método expositivo.
E ele diz que esse método é o mais utilizado e também o mais criticado. Não que ele por si só não seja possível ser usado. Eu já ouvi expositores passar 2 horas falando sem nenhum recurso audiovisual e eu ter prazer em ouvi-lo. Não significa que não deva ser usado, mas o problema é quando apenas ele é usado. Por exemplo, Jesus, nós citamos em Hebreus 1:1 que Deus falou de várias formas e várias vezes, e Jesus era especialista em alterar e modificar, em usar métodos diferentes no seu ensino. Jesus, por exemplo, quando foi falar sobre impostos, quando perguntaram para ele se era lícito pagar imposto a Roma, a César, ele pediu algo visual. Ele não apenas disse, olha, talvez nas escrituras, ou talvez isso ou aquilo, não. Ele foi exatamente em algo palpável, pegou uma moeda e a partir de algo visual ele mostrou e apresentou uma lição que ficou marcada por aqueles que o ouviram. A partir daquela moeda ele mostrou se era ou não lícito pagar imposto. E Jesus, em seus ensinos, ele falou, ele fez perguntas, ele contou histórias, ele falou de pão, de água, de semente, né? Enfim, Jesus procurou fazer com que a sua mensagem não fosse transmitida apenas de uma forma, com um único método, mas uma metodologia diversificada, variada, para que, dependendo dos seus alunos, eles pudessem atingir a compreensão do conteúdo que ele estava apresentando. Portanto, professor, é importante, quebre a rotina, alterne no método de exposição das suas aulas e você perceberá o quanto isso fará bem para os seus alunos e para o processo de crescimento na sua escola bíblica dominical. É possível. Eu estou apresentando coisas aqui possíveis de serem realizadas e não algo que fica na área da utopia, do sonho, mas coisas práticas que podem ser realizadas e colocadas em prática. Eu quero deixar claro com este quadro que é possível sim fazer a diferença na vida do seu professor e na sua rotina enquanto educador cristão. Professor Wallace, então, como eu poderia mudar ou diversificar as minhas aulas durante a ministração da escola bíblica dominical? Eu vou apresentar para você 5 de variadas possibilidades de alteração, de quebrar a rotina na exposição da sua aula na sua sala de escola bíblica dominical. Primeira dica para quebrar a rotina na sua aula na escola bíblica dominical: use música. Exatamente isso. Use música. Talvez você possa argumentar, professor, já são tantos hinos cantados durante os cultos e eu vou acrescentar ainda mais música dentro da minha aula? Sim, professor. Mas claro que essa música tem que ser voltada para o tema da sua lição. Porque você já percebeu que, eu não quero arrumar intriga aqui, mas dificilmente nós encontramos os músicos em nossas escolas dominicais? Então imagine, você conhece um belo cantor na sua igreja, fala com ele antes, seleciona um hino e pede para que durante a ministração aquele hino seja cantado. São 5 minutos. Né? Não será uma coisa descontextualizada, não será qualquer hino, mas um hino dentro da temática que está sendo abordada. Se você na sua igreja tem uma banda de música, pede para alguém fazer um solo, com saxofone, com uma flauta, né? Dentro daquele tema. Meu querido, você estará, em primeiro lugar, atraindo os músicos para a sua escola dominical, porque a escola estará usando uma habilidade indispensável, que muitas vezes nós não abraçamos. Então traga os músicos para a sua escola bíblica dominical. É interessante que em 2 Reis, capítulo número 3, versículo 15, olha o que está escrito. O profeta diz assim: agora me tragam um músico. Eu estou lendo na Nova Tradução na linguagem de hoje. Agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu. Percebam como Eliseu, antes de profetizar, ele pediu que lhe trouxesse um músico. Então você, professor, com muita sabedoria, né, com um tema específico, pode utilizar os músicos da sua igreja para abençoar a sua aula. Ora, uma canção dura em torno de 5 minutos, certamente será uma bênção para a sua escola bíblica dominical. Segunda dica: divida a sua
equipe os seus alunos em grupos de estudos. Envolva-os em um aprendizado onde eles sejam participantes, construtores do aprendizado. Esses grupos, meus amados irmãos, promovem envolvimento e aprendizado participativo. Meu professor, entenda, os alunos não aprenderão apenas com você falando. Uma aula onde eles construam o conhecimento pode ser, sem dúvida alguma, e produzir um aprendizado mais envolvente. É claro, meus amados irmãos, que isso vai depender muito da sua habilidade. Eu estou apresentando algumas possibilidades. Você conhece a sua turma melhor do que eu, você conhece o espaço que você dispõe. Mas, por exemplo, veja aí uma dica. Você tem uma aula que gira em torno de 50 minutos a 1 hora. Então vamos fazer o seguinte, divida, se a sua lição tem 3 tópicos, um exemplo, divida a sua turma em 3 grupos. Entregue para esse grupo a função de estudar um tópico. Dê para eles 10 minutos. Vocês vão em equipe aí, 3 equipes, cada equipe, a equipe 1 com o tópico primeiro, a equipe 2 com o tópico segundo, a equipe 3 com o terceiro tópico. Vocês vão conversar durante 10 minutos, tá certo? E vão tirar algumas ideias. E essas ideias serão passadas para um orador, que vai trazer as ideias para o grupão. Então, olha aí, você passou 5 minutos explicando como seria a atividade. Você agora distribuiu as equipes e deu para elas 10 minutos, 15 minutos, né? Da exposição e agora dos estudos. Eles estarão lá estudando. Depois você vai dar para esses alunos, para cada equipe, você vai dar 5 minutos, para que eles possam chegar, apenas um, e vai dizer, nós estudamos aqui o tópico primeiro, ou o tópico segundo, ou o terceiro, cada equipe com o seu tópico, e nós vamos apresentar as principais ideias que nós, depois de estudarmos e conversarmos sobre esse tópico, aprendemos. Aprendemos que esse tópico fala sobre isso, e o aluno ali terá 5 minutos, cada equipe 5 minutos, para apresentar e expor as suas ideias. Então perceba, 5 minutos de explicação, 10 minutos para que os grupos pudessem estudar aí, cada um no seu lugar, e mais 15 minutos, porque 5 será para cada equipe. Você tem aí em torno de meia hora. Ou seja, você terá ainda mais meia hora, de 20 minutos a meia hora, para fazer o fechamento, para tirar as dúvidas, para explicar o que aconteceu. Professor, é possível. Eu não estou falando de coisas impossíveis. É possível que, eventualmente, você aplique esse método, que é um método de grupos de estudos no processo da Escola Bíblica Dominical. Tá certo? Então veja aí. Eu falei sobre usar a música, estou falando agora sobre grupos de estudos. Terceira dica para o processo, para a diversificação, para quebrar a rotina na sua aula. As dinâmicas, tá certo? Use dinâmicas. Professor, é claro que a escolha de uma dinâmica vai depender de alguns elementos. Por exemplo, quem são os seus alunos? O espaço que você tem para realizar esta dinâmica. O tempo que você tem para realizar essas dinâmicas. Tá certo? Agora, uma coisa é certa, mesmo tendo que avaliar tempo, espaço e o tipo de aluno que você tem, irá existir dinâmicas próprias para cada momento, tá certo? Eu gostaria de deixar uma dica para vocês, que é da professora Débora Ferreira, um livro lançado pela CPAD, que é Dinâmicas Criativas de Ensino. Esse livro ele é fantástico, tá certo? Aqui ele apresenta várias dinâmicas que podem ser aplicadas a alunos mais jovens, alunos mais idosos, tá certo? É claro, tem que ter essa questão da faixa de idade, mas existem dinâmicas que podem ser aplicadas em toda a faixa de idade, tá certo? Então, eu recomendo que você adquira este livro e eu vou deixar no final deste vídeo, eu vou deixar aqui no card uma dica de um canal onde há centenas de dinâmicas. Fique aí, tá certo? Será uma dica imperdível, onde você vai poder, o professor lá apresenta as dinâmicas, mostra a referência bíblica e mostra na prática com os alunos como realizar aquela dinâmica. Então, professor, use dinâmicas nas suas aulas, tá certo? Ok, próxima dica. Professor, apresente gravuras. Uma imagem, já dizia alguém, fala mais do que 1000 palavras. É importante que você, não precisa, professor, ser grandes cartazes. Se você puder,
fazer cartazes, colar imagens e mostrar, perfeito. Se você tiver acesso a um notebook com um retroprojetor e poder projetar uma imagem, excelente, tá certo? Mas, professor, uma imagem até numa folha já pode mostrar quão importante e trazer um ensino mais expressivo do que se você passasse o tempo todo falando. Por exemplo, olha, eu sei que a fala do professor é muito importante, tá certo? A fala do professor é imprescindível, uma fala que seja clara, uma fala que seja acessível, a sua voz é importante, mas a imagem não pode faltar. Por exemplo, se eu estiver ensinando sobre Jesus como a pedra angular ou a pedra de esquina, eu posso passar aqui meia hora falando sobre a pedra de esquina, o que era a pedra de esquina, mas se eu colocar uma imagem, e você está vendo agora a imagem que nós estamos projetando, veja só essa imagem. É preciso falar mais alguma coisa? Através dessa imagem, o aluno já está vendo o que era a pedra de esquina. Com uma imagem, eu evito de ter que estar explicando 10 minutos. Então veja aqui, ó, com uma imagem, eu dispensei 10 minutos de explicação. Isso vai otimizar o seu tempo. E você vai poder usar o tempo para outras coisas, para outros fins, ao invés de estar explicando o que era o significado daquilo que você está querendo ensinar, tá certo? E por último, nós queremos trazer esta última dica. Olha, eu estou dando 5 dicas mostrando que é possível você quebrar a rotina. Tá certo? Eu não estou dizendo que todo domingo você fará isso. Eu não estou dizendo que você vai ter agora que está transformando a sua escola dominical em um momento super interativo, não. Mas, professor, escolha uma dessas para o próximo domingo. Escolha uma dessas para usar pelo menos uma vez ao mês. Vá variando. Certamente isso trará muito crescimento para a sua escola dominical. A última dica que eu vou deixar para você no dia de hoje, no nosso quarto passo para o crescimento da sua escola dominical. Interaja com outros professores, tá certo? Eu sei que na sua igreja existem professores que trabalham com a mesma lição que você trabalha. Se não houver na sua igreja, existe no seu campo eclesiástico professores que trabalham com a mesma lição que você está trabalhando com o seu aluno. Peça ajuda, traga outros professores, seja humilde. É interessante que muitas vezes nós ficamos e insistimos em trabalhar com um tema que nós não temos habilidade, só para não mostrar que nós temos fragilidade naquele tema, irmão, pelo amor de Deus. É importante que que os seus alunos, os nossos alunos saibam que eu sei de algumas coisas, mas que eu não sei de tudo. E não é vergonhoso admitir isso. Eu vou dar um exemplo para você. A sua Bíblia, em 2 de Pedro, capítulo 3, e versículo 16, vai dizer o seguinte, é um depoimento de Pedro. Olha o que ele diz. Pedro está dizendo que nos textos de Paulo há coisas difíceis de entender. Pedro está dizendo, o que para Paulo é fácil, para mim é difícil. Pedro está admitindo que existem pontos na teologia que uns possuem mais habilidade do que o outro, meus amados irmãos. Isso não é vergonhoso admitir. O que é vergonhoso é talvez a gente estar insistindo em trabalhar um assunto, dando mensagens e ensinos equivocados, só para não admitir que nós temos uma deficiência naquele assunto. Então convide professores da sua igreja, em igrejas próximas a você, que confessem a mesma fé. Convide, pelo menos uma vez ao mês, ou 2 vezes ao mês, ou uma vez no trimestre, um expositor de peso. Talvez você conheça alguém que você sabe que na sua região conhece profundamente, convide-o pelo menos uma vez no final do trimestre ou no início do trimestre, para abrir aquele trimestre, convide-o para que ele possa lhe ajudar. Ou seja, interaja com outros professores, tá certo? Percebam, nós trabalhamos aqui 5 possibilidades. Nós falamos sobre a música no contexto do ensino, nós falamos sobre grupos de estudos durante a escola dominical, nós falamos sobre dinâmicas no processo de ensino-aprendizagem, nós falamos sobre gravuras, imagens, recursos visuais e falamos sobre a interação entre você e outros professores. Agora, com toda honestidade, meu querido professor, o que eu falei aqui é algo impossível de ser realizado? Não é. Você pode alternar a sua aula expositiva com uma aula que tem um músico.
a sua aula expositiva com uma aula com divisões de grupos. Enfim, anote isso, põe em prática, analise agora, na próxima aula, na próxima semana, daqui um mês, qual método eu posso usar e devo usar para diversificar, para quebrar a rotina no meu processo de ensino-aprendizado. Com isso, nós esperamos que tenhamos ajudado e trazido mais recursos e opções para você, querido educador, querida educadora cristã. E já estamos preparando a nossa próxima aula, né? A nossa próxima aula, o nosso próximo passo será a Escola Dominical Itinerante. Vamos tratar sobre isso. O que significa isso? O que é um EBD itinerante? Nós aguardamos então você na próxima aula, aqui no quadro Fala, Professor.